Boa noite a todos. É com enorme satisfação que a presidente e os vereadores da Câmara Municipal de Jaraguá do Sul saúdam a todos que prestigiam com suas ilustres presenças esta sessão solene para a concessão de título de cidadão honorário e benemérito de Jaraguá do Sul. Para a composição da mesa de honra, convido a excelentíssima presidente da Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul, senhora Natália Lúcia Petri. Representando Sua Excelência o Governador do Estado de Santa Catarina, Raimundo Colombo, o Secretário do Desenvolvimento Econômico e Sustentável, Excelentíssimo Senhor Carlos Chiodini, que está a caminho e daqui a pouco estará conosco nesta sessão solene. Convido Sua Excelência o Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, Dieter Jansen. Convido igualmente o Vice-Prefeito de Jaraguá do Sul, senhor Jaime Negerbon. Convidamos a doutora Anuska Felski da Silva, representando nesse ato o diretor do foro, doutor Edenildo da Silva. Convidamos o promotor de justiça, excelentíssimo doutor Márcio André Zatar Cota, representando nesse ato o procurador-geral de justiça do Estado de Santa Catarina, senhor Sandro José Meis. Convidamos o secretário da 24ª Secretaria de Desenvolvimento Regional, SDR, excelentíssimo senhor Leonel Prade Floriani. Convidamos o tenente-coronel do 14º Batalhão de Polícia Militar de Jaraguá do Sul, senhor Rogério Vonck. Convidamos o diretor-presidente executivo do Grupo VEG, senhor Harish Melzer Júnior. Convidamos o secretário, que já anunciamos, do Desenvolvimento Sustentável, Econômico e Sustentável, Carlos Chiodini, neste ato representando o governador dos catarinenses. Convidamos o deputado estadual, doutor Vicente Augusto Caro Preso. Convidamos os vereadores Amarildo Sarti, Arlindo Rincos, Eugênio Jurazek, Jair Pedre, João Fiamoncini, José Osório de Ávila e Pedro Garcia. Convidamos os homenageados desta sessão solene, Dr. Fernando Sprigman,
Professor Victor Danisch. Doutor Aristeu Xenofontes Lenzi. Empresário Silvino Layer. Industrial Décio da Silva. E o doutor Alfredo Guinter. Passo a palavra nesse momento à presidente da Câmara de Vereadores, excelentíssima senhora Natália Lúcia Petri, para que faça a abertura desta sessão solene. Boa noite, senhoras e senhores. De acordo com a resolução número 19 de 2014, a Câmara Municipal de Jaraguá do Sul realiza neste momento sessão solene que concede título de cidadão honorário e título de cidadão benemérito de Jaraguá do Sul. Sendo assim, declaro aberta a presente sessão, agradecendo mais uma vez a presença de todos os senhores e senhoras. Convido a todos para, nesse momento, ouvirmos e cantarmos o hino nacional executado pelo Grupo Alegro.
Vamos acompanhar neste instante a exibição de um vídeo produzido pela TV Câmara e pelo setor de comunicação da Câmara Municipal. Reconhecer a relevância de serviços prestados ao município é o principal objetivo dos títulos de cidadão benemérito e honorário. Os jaraguaenses agraciados com a honraria vêm auxiliando na construção de nossa história ao longo dos anos. São pessoas importantes que ajudam no crescimento da cidade para que hoje seja referência em diversas áreas e considerada um dos melhores lugares para viver. Os nossos homenageados desta noite, os senhores Alfredo Guinter, Aristeu Xenofontes Lenzi, Décio da Silva, Fernando Sprigman, Silvino Layer e Vitor Danisch, recebem essas titulações, pois dentro de suas áreas de atuação, fazem esforços para colocar Jaraguá do Sul na vanguarda catarinense. A Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul tem o orgulho de entregar os títulos de cidadão honorário e benemérito aos ilustres jaraguaenses e agradece a todos pelos serviços prestados ao desenvolvimento do município. Convido nesse instante para fazer uso da palavra em nome do Poder Legislativo, a vereadora presidente Natália Lúcia Petri. Saúdo nosso secretário de Estado de Desenvolvimento Sustentável e Econômico, deputado Carlos Chudini, nosso prefeito municipal, senhor Vitor Jansen, nosso vice-prefeito Jaime Negerbon, doutora Anuska, doutor Leonel, secretário de Desenvolvimento do Estado, Rogério Vonk, tenente-coronel do 14º Batalhão da Polícia Militar de Jaraguá do Sul, Dr. Márcio Cota, Dr. Vicente Caro Preso, nosso deputado estadual, Harry Schmelzer Júnior, os nossos vereadores Jair Pedre, Arlindo Rincos, Eugênio Jurazek, João Fiamuncini, Pedro Garcia, Amarildo Sarti, José Osório de Ávila. Em seus nomes, desejo saudar os nossos homenageados, Dr. Fernando Springman, Sr. Vitor Danisch, Dr. Aristeu Xenofontes Lenzi, Dr. Alfredo Guinter, Sr. Décio Silva e o nosso também amigo Silvino Layer. Em nome dos homenageados, estendo os cumprimentos aos familiares, convidados e à comunidade que nos acompanha aqui nesta noite, como também a imprensa local que acompanha este evento. Aristóteles disse certa vez: a grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las. Foi pensando nisso que, ao propormos o projeto que regulamentou a outorga dos títulos de cidadão honorário e benemérito de Jaraguá do Sul, estipulamos regras justamente com o intuito de fazermos desta homenagem algo realmente distinto e especial. Todos os senhores homenageados nesta noite fizeram por merecer este reconhecimento, que está sendo entregue pelas mãos das autoridades aqui presentes, logo em seguida, mas que na realidade é uma retribuição do povo de Jaraguá do Sul por tudo que os senhores fizeram por nossa querida Jaraguá. Cada homenageado desta noite atingiu aquele nível almejado por muitos, mas conquistado por poucos, onde a história da vida dos senhores se confunde em muitos momentos com a história do nosso município de Jaraguá do Sul. Os títulos de cidadão honorário e cidadão benemérito que temos a honra de outorgar-lhes nesta noite extrapola a condição pessoal de cada um e destina-se
aos personagens históricos de fundamental importância que os senhores se tornaram para a nossa sociedade. O plenário desta Casa de Leis orgulha-se em receber nesta sessão solene 6 personagens históricas que fizeram e continuam fazendo a história de envolvimento com o progresso de Jaraguá do Sul, de preocupação com o bem-estar com a comunidade e de participação efetiva na história do nosso município. Histórias distintas entre si, é verdade, mas convergentes em relação à influência que exerceram e ainda exercem para que a nossa cidade atingisse a posição de destaque que hoje ocupa no cenário estadual, nacional e internacional. Uma cidade não é grande somente por suas construções ou pela quantidade de grandes empresas ou ainda pelo tamanho da sua população. Ela só se torna realmente gigante pela grandeza do seu povo. Assim como os pioneiros, os primeiros colonos que aqui chegaram, os grandes empreendedores que acreditaram no futuro, quando praticamente nada aqui existia, e tantos outros grandes vultos do passado de Jaraguá do Sul, os senhores representam alguns dos pilares que sustentam essa grandeza. Mais do que parabenizá-los pela deferência que temos a honra de otorgar-lhes nesta data, gostaria, em nome do Poder Legislativo, transmitir aos senhores, em nome do povo jaraguaense, o nosso muito obrigada, por tudo que fizeram e continuam fazendo pela nossa querida Jaraguá do Sul. Que Deus continue sempre nos abençoando. Muito obrigada e, mais uma vez, agradeço a oportunidade imensa de estar aqui com vocês nesta noite. Obrigada e parabéns a todos. Senhoras e senhores, nesse momento, iniciaremos a entrega dos títulos de cidadão honorário e benemérito de Jaraguá do Sul. Cidadão honorário ou benemérito é um título de honraria que uma pessoa de importância recebe do município pelo fato de prestar, abre aspas, favores, fecha aspas, que ajudaram no desenvolvimento social do local. O título de cidadão equipara a pessoa homenageada a uma adoção oficial. O agraciado passa a ser um irmão, um conterrâneo, uma pessoa da terra natal. Mesmo que o homenageado não tenha nascido ou não resida no município, para que se conceda esse título, se faz necessário que se diga o que o cidadão fez, sem visar lucros, interesses pessoais ou profissionais, em defesa do município. Hoje temos 6 pessoas que fizeram e fazem a diferença na sociedade de Jaraguá do Sul. Sendo assim, vamos iniciar esta noite especial para estas pessoas especiais. Fernando Arthur Sprigman, filho do imigrante Nandor Ferdinand Sprigman e de Sofia Sprigman. Estudou no Colégio Catarinense, foi um aluno sempre muito interessado em ciências. Decidiu então estudar medicina. Em 1946, foi para Curitiba, prestou vestibular e iniciou seus estudos acadêmicos. No segundo ano da faculdade, transferiu-se para o Rio de Janeiro. Em 1951, formou-se em medicina com o CRM de número 53, na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade do Distrito Federal, então Rio de Janeiro. Em 1952, veio clinicar e residir em Jaraguá do Sul e se apaixonou pela cidade, na qual decidiu permanecer e montar o seu consultório. É um dos médicos mais antigos de Jaraguá do Sul, um atuante profissional que atendia no Hospital São José e Hospital e Maternidade de Jaraguá. É bem visto por todos e conhecido pelo sobrenome de Dr. Sprigman. Participou de atendimentos de uma epidemia que atingiu o município na década de 1950. Em 1953, atendeu todas as vítimas da explosão da fábrica de pólvora, fato ocorrido e conhecido em nosso município. Foi membro da primeira diretoria da SCAR, fundada em 1956,
onde nesta data foi realizado o primeiro concerto de gala, tendo como local o Clube Atlético Baipendi, e foi onde conheceu nesse evento Yara Fischer, que tornou-se a sua esposa e mãe de seus 3 filhos. Sobre sua trajetória de vida em Florianópolis e Jaraguá do Sul, destacou-se com suas atividades sociais em prol da comunidade. Em 1967, transferiu-se para Florianópolis para trabalhar no INPS. Lá trabalhou na maternidade Carmela Dutra, no Hospital Sagrada Família, hoje Hospital Florianópolis. Foi professor da universidade e, como militar, trabalhou no Hospital da Polícia Militar. Um de seus maiores orgulhos, além da família, foi ter sido escolhido como membro emérito da Academia Catarinense da Medicina. Foi um dos incentivadores da criação da Rede Feminina de Combate ao Câncer, fundada no ano de 1987 em Jaraguá do Sul. Em 2013, juntamente com outros músicos, foi homenageado no Teatro da Scar por ocasião do Festival de Música de Santa Catarina, o FEMUSC. Também em 2013, foi homenageado em sessão solene aqui na Câmara de Vereadores, em comemoração ao Dia do Médico. Teve participação no desenvolvimento da saúde do município e tem prestado relevantes serviços e contribuição significativa para Jaraguá do Sul. Convido nesse instante o vereador Pedro Garcia, juntamente com Sua Excelência o Prefeito Municipal de Ipirianza, para fazer a entrega da placa e flores ao Dr. Fernando Arthur Sprigman. Pode ser? Eu convido nesse instante o Dr. Fernando, que é o aniversariante do dia, completando 90 anos, para fazer uso da palavra. Excelentíssima Senhora Presidente dessa Casa, Dona Lucy Pedro, excelentíssimas autoridades aqui presentes, excelentíssimos senhores vereadores, em especial ao vereador Pedro Garcia, que se lembrou desse velho não digo, idoso, esculápio, para essa honraria. Meus queridos jaraguenses, eu vou divagar um pouco, alguns minutos, sobre o que eu sinto no íntimo atualmente. Bons ventos me trouxeram aqui, por acaso, para Jaraguá do Sul. Eu vim aqui, pessoa totalmente desconhecida, em terra desconhecida. Foi por acaso um amigo meu, ex-colega de ginásio, então, comerciante ou viajante comercial, me convidou para passar aqui e eu tinha uns dias livres depois de ter voltado do Rio de Janeiro e me convidou para essa viagem. Paramos aqui em Jaraguá do Sul. Me levou ao hospital, onde me apresentou a senhora Dona Inês Zabot, que era a então presidente, enfermeira-chefe,
regente, parteira, era a alma do hospital. O hospital me deu de início duas impressões, uma negativa e uma positiva. E me levou lá para cima, de onde se podia rever para baixo toda aquela cidadezinha bucólica dentro desse vale, que me impressionou muito, me agradou de saída. E a dona Inês me falando das dificuldades tendo tido aqui, porque em toda a região apenas havia 2 colegas. Essas impressões que eu tive foram negativas. O hospitalzinho estava muito restrito, faltava tudo aí. Era pouco os equipes eram muito poucos. Não havia raio-x, não havia laboratório, não havia nada. E a positiva, nós fizemos uma entrada inesperada, que me impressionou de saída a limpeza e a ordem existente nessa casa. Lá em cima, na varanda, então, eu senti, subentendi o apelo que essa senhora fez, necessitando de ajuda médica aqui nessa área. E resolvi, na hora de ficar aqui, apesar de ter tido muitas boas oportunidades em Florianópolis, em outras cidades, até no exterior, mas resolvi ficar aqui porque eu senti que aqui eu era necessário, eu era útil. E nunca me arrependi durante esse tempo todo. Hoje são, olhando para trás, 90 anos, são 9 décadas. Posso dizer, sou uma pessoa feliz, sou uma pessoa realizada e sou uma pessoa orgulhosa. Sou orgulhoso, sim. Sou orgulhoso porque me orgulha demais essa minha linda família que eu tenho, a minha amada família, a minha esposa, companheira fiel de mais de 60 anos. Meus filhos, Paulo, que está no exterior, meu filho Pedro, que está aqui, minha filha Regina, casada com o meu dileto gênero Moacir Zangelini, as minhas noras, Rosana e Luíse, que não estão aqui, por força maior, e os meus netos. Tenho 7 netos atualmente, sendo que a minha neta, filha de Regina, está continuando essa série é a 3ª geração médica nessa pequena família. Enfim, gene do avô e do pai, etc. E os netos que eu tenho em Florianópolis, tenho o mais novo, atualmente se revelando músico de mão cheia, que deve ser gene da avó e da bisavó Adélia Fischer. Opa, já. Tenho orgulho de ser dessa cidadezinha aqui. Essa cidadezinha que eu vi crescer de uma pequena vila calma, tranquila e trabalhada nessa potência pulsátil que hoje nós temos aí. Um comércio vivo, uma indústria, um parque industrial e técnico impressionante, uma assistência médica hospitalar fantástica, de primeiro mundo, e está esgotando meu tempo. E a assistência social, o movimento cultural que continua, música, teatro e tudo,
E a assistência social, vocês veem, eu me lembro sempre com muito carinho dessas meninas cor-de-rosa da rede feminina que trabalham consolando as que do consolo necessitam. Me orgulho de ser um dos escolhidos na fundação da Academia Catarinense de Medicina, de ter sido escolhido um dos acadêmicos, e que eu considero a coroação da minha carreira profissional. E por último, me orgulho, me emociona ter sido escolhido pelos senhores, ser digno de receber essa honraria de me considerar cidadão brasileiro, em especial ao vereador Pedro Garcia, que tem se lembrado desse velhinho aqui. Desculpem a delonga, mas eu estou muito emocionado, estou muito motivado para externar isso aqui. Eu sempre dizia, me sinto jaraguaense de corpo e alma. De agora em diante eu posso dizer, sou jaraguaense de corpo e alma e papel passado. Muito obrigado. Victor Alberto Doniz, nascido na cidade de Rosário, em 1948, província de Santa Fé, na República Argentina. Filho de Victor Amado Doniz e Amanda Josefa Júlia Dotto de Doniz. Morou em São Bernardo do Campo, estado de São Paulo, de 1977 a 1991, em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, de 1991 a 1996. É casado, tem 2 filhas. Mora em Jaraguá do Sul desde fevereiro de 1997. Possui graduação em Engenharia Mecânica pela Faculdade Tecnológica Nacional de Rosário, na Argentina. É também bacharel em Ciências Políticas e Sociais pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul. É mestre em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina. É professor titular do Centro Universitário Católica de Santa Catarina, coordenador do curso de pós-graduação em Gestão Industrial. Atuou no programa de intercâmbio de professores entre o Centro Tecnológico de Monterrey, no México, e o Centro Universitário de Jaraguá do Sul. Participou do programa de intercâmbio através do Departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia e História da Universidade de Havana, Cuba, com o Centro Universitário de Jaraguá do Sul. É também diretor do Núcleo de Inovação e Pesquisas Tecnológicas do Jaraguatec, do Centro Universitário Católica de Santa Catarina. Coordenador regional do programa Sinapse da Inovação da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina. E Fundação CERT da Universidade Federal de Santa Catarina. É agente do programa Inova Ativa Brasil, de aceleradora de empresas e startups, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do Governo Federal. Foi ainda palestrante da Escola de Governo e Cidadania da Anvale, palestrante da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no Instituto Federal de Santa Catarina. Participou do 4º Fórum de Responsabilidade Social e Empresarial na CIGES, palestrante no Programa de Desenvolvimento Humano da Prefeitura de Jaraguá do Sul. Trabalhou como voluntário na Comissão de Justiça e Paz, presidida pelo Arcebispo de São Paulo e pela OAB, pelo Arcebispo Dom Paulo Evaristo Arnes, no período de 1977 a 1985, prestando assistência aos refugiados
oriundo dos países vizinhos até obterem legalmente a condição de exilados. Convido o vereador João Fiamoncini, juntamente com o vice-prefeito, senhor Jaime Negerbon, para fazer a entrega da placa e flores ao senhor professor Victor Alberto Danisch. Convido o senhor Victor para fazer uso da palavra. Obrigado. Tudo bem? Bom, boa noite a todos. Primeiramente gostaria de agradecer à Câmara de Vereadores e as representadas pela senhora Natália Petty, a presidenta, incluindo as autoridades presentes. E em especial, claro, ao vereador João Fiamoncini, que me indicou para o título de cidadão honorário. Aproveito para estender meus cumprimentos aos outros homenageados, assim como ao público presente nesta cerimônia. Este honroso título tem um duplo significado, porque mesmo tendo nascido em outro país, não vou voltar a dizer onde, porque hoje vai acontecer um jogo de futebol, Brasil me acolheu sem ressalvas e Jaraguá do Sul se transformou na minha cidade e na minha comunidade. E fundamentalmente de adoção, que o que mais importante a gente tem que, digamos, ressaltar. Bom, a gente pensa que trabalha de forma silenciosa, invisível, assim que trabalha de forminha, criando coisas, e acha que, além da nossa percepção, existem indivíduos, pessoas conhecidas ou não, que percebem nossas atividades. E isso tem que ser valorizado, no sentido de que se plasma numa situação como esta que está ocorrendo aqui, ao sermos homenageados, do qual eu me sinto evidentemente muito orgulhoso. Para aqueles que vivemos no universo da academia, isso possui um valor inestimável. Por isso que só me resta agradecer com sinceridade o reconhecimento otorgado por parte da comunidade, dos meus amigos, dos membros da Câmara Municipal, e eu, mais uma vez, me sinto extremamente honrado por esse elogio e essa conquista de cidadão honorário em Jaraguá do Sul, que é minha cidade de adoção. Muito obrigado. Aristeu Xenofontes Lenzi. Formação universitária e graduação em bacharel em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina em 1976. Pós-graduado com especialização em processo civil pelo Instituto Brasileiro de Estudos Jurídicos em Curitiba, no Paraná. Bolsista do Departamento de Engenharia Industrial da Universidade Federal de Santa Catarina de 1972 a 1974. Foi monitor na disciplina de Direito Administrativo, escriturário datilógrafo, concursado e posteriormente secretário parlamentar do quadro de funcionários da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Advogado no período de outubro de 1976 até janeiro de 1979. Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, promotor de Justiça substituto da 10ª Circunscrição Judiciária do Estado de Santa Catarina, com sede em Mafra,
e que compreendia os municípios de Mafra, Itaiópolis e Canoinhas. Foi promotor de justiça titular nas comarcas de Anita Garibaldi, Guaramirim, Palmitos, Ibirama, Videira e Mafra. Foi designado para atuar junto à vara criminal da comarca de Joinville, privativa do Tribunal do Júri. É promotor de justiça titular da comarca de Jaraguá do Sul desde outubro de 1987. Atuou na 2ª Vara Civil de Jaraguá do Sul, onde respondeu pelas curadorias da moralidade administrativa e do controle de constitucionalidade das leis municipais. Atua na Vara da Família, Infância e Juventude até os dias atuais. Professor universitário e palestrante. Participou em diversos eventos na área jurídica. Aqui veio para trabalhar em 1986 e daqui só sairá quando morrer, como costuma dizer quando está entre amigos mais chegados. Apaixonou-se por esta terra e por esta gente, e sua atuação se destaca, sobretudo, pela sua dedicação com os menos favorecidos, com aqueles que não têm vez e nem voz. Seu gabinete, sabidamente, está sempre de portas abertas para aqueles que procuram um promotor de justiça para uma palavra, uma orientação, ou até mesmo para resolver judicialmente um problema ligado à família. Os relatórios mensais da Promotoria de Justiça, que são enviados à Corregedoria Geral do Ministério Público, mostram que o Dr. Lenzi tem ajuizado um incontável número de ações em favor dos hipossuficientes, os pobres de nossa cidade. E é por isso que se diz que o gabinete do promotor Lenzi é comparável a uma fila do INSS. Convido nesse instante o vereador Jair Pedro, juntamente com a doutora Anuska Felski da Silva, para fazer a entrega da placa e flores ao senhor doutor Aristeu Xenofontes Lenzi. Convido o doutor Aristeu para fazer uso da palavra. Excelentíssima senhora Natália Lúcia Petri, presidente desta Casa de Leis. Em saudando Vossa Excelência, saúdo a todas as ilustres autoridades que compõem a mesa e também as demais que aqui se encontram. Nós, jaraguenses, podemos constatar facilmente que nós, tanto no Executivo, quanto no Legislativo, quanto no Judiciário, estamos bem representados, não é verdade? Este é um dia muito especial para mim. O título que esta Casa Legislativa teve a generosidade de me oferecer, muito me honra, mas, acima de tudo, me comove.
pela forte simbologia que tem. Com este dia, vem à minha memória um turbilhão de pensamentos acumulados, memórias acumuladas, algumas até, confesso, já meio esquecidas, desde aquele longínquo 20 de setembro de 1986, quando aqui cheguei, vindo da cidade e comarca de Mafra. Não foi preciso muito tempo para decidir fazer de Jaraguá do Sul o meu lugar. Decisão essa que teve, confesso, o apoio total de 3 pessoas que me são muitíssimo importantes. Minhas filhas Marina Frantz Lenze Girola, Mariana Frantz Lenze e a mãe delas, Lia Frantz. Mas seria ainda mais correto dizer que não fui eu quem decidiu que Jaraguá do Sul seria o meu lugar. Foi sim a Jaraguá do Sul que se fez lugar e morada em mim. Sem desmerecer Timbó, cidade em que nasci. É aqui que, desde que cheguei, me sinto em casa, totalmente em casa. Há muito tempo me sinto jaraguaense, por adoção, conforme sempre disse aos meus queridos amigos. Jaraguá do Sul revelou-me a vida em seu mais amplo significado, permitindo-me aprimoramento pessoal, social e principalmente profissional, permitindo-me enxergar o que aqui tem de grande e de belo, de seriedade, de trabalho, de dedicação e de competência, e, sobretudo, de solidariedade, de coparticipação, de corresponsabilidade. Em algumas poucas vezes, confesso, permitiu-me ver também o que a cidade tem de injusto, como todas as cidades também o têm. Assim, buscando-me sempre aprimorar-me, para poder melhor servir ao cidadão, já que o promotor de justiça é um servidor público, portanto, servidor do povo. Jaraguá do Sul me deu o futuro, e mais do que o futuro, me deu origem, passado, presente, parceria e partilha. E foi buscando atender e servir bem as pessoas ao longo desses 29 anos que aqui me encontro, que se revelou o rumo que eu dei à minha carreira de promotor de justiça. Rumo esse que os senhores vereadores conhecem. Provavelmente, penso eu, a razão pela qual me outorgam esse honroso título. Foi a forma pela qual eu pensei na gente jaraguaense, sobretudo naqueles que não têm vez e nem voz, porque são os menos aquinhoados da sorte, naqueles que antes de ir ou logo após sair das fábricas, vinham correndo angustiados, suados até a promotoria de justiça com algum problema, muitas vezes precisando apenas e tão somente de uma pequena orientação, que revelou o lugar onde hoje eu me encontro. Aqui,
recebendo esta homenagem da Câmara de Vereadores. Ao longo desses anos todos, no exercício da minha profissão, o que eu falei, escrevi e, mais recentemente, o que eu digitei, sempre indicou o que eu sabia. O que efetivamente eu fiz mostrou claramente quem eu sou. Inspirou-me aquele escudo que diz grandeza pelo trabalho. Por isso procurei trabalhar com afinco, com dedicação, com serenidade, com urbanidade, com muita humildade, mas também com muita firmeza, quando isto foi necessário. Características estas que, sabidamente, se acham esculpidas na alma dos jaraguenses. E muitos deles, muitos, me serviram, me servem e me servirão sempre de exemplos. Muitos deles estão aqui presentes. Eu só não cito nomes porque corro o risco de cometer uma injustiça esquecendo de alguém. Espero continuar portando-me como um verdadeiro jaraguaense, agora com responsabilidade redobrada. Espero continuar enamorado da ciência do direito e da justiça, e também insensível às vaidades que meu cargo público possa eventualmente proporcionar. Continuar arguto para descobrir as espertezas daqueles que não palmilham os caminhos do direito e da justiça, da paz e do bem, informando-me sempre e cada vez mais das técnicas do mundo moderno, no ritmo desta era da informática, onde as distâncias se apagam e as fronteiras se destroem. Peço humildemente a Deus que faça de mim um instrumento da sua infinita paz, bondade e da sua justiça, pescador da verdade, investigador e amante da ciência, mensageiro da fé e da esperança. E peço mais, que a ética e a moral sejam atributos inarredáveis de todas as nossas ações, das minhas principalmente. Ao findar, registro os meus agradecimentos. A Deus, meu único Senhor, aos meus pais, meus familiares, especialmente minhas filhas Marina Frantzlense Girola e a mãe delas, Lia, a quem muito devo. Ao ilustre vereador Jair Pedre, autor da indicação do meu nome para receber esta comenda. Muito obrigado, ilustre vereador. O gesto de Vossa Excelência ficará registrado no lado esquerdo do meu peito. A todos os demais ilustres vereadores, todos, o meu muito obrigado. A Vossa Excelência, Senhora Presidente, o meu muito obrigado. E por fim, a todos aqueles que no dia a dia contribuíram para o meu aprimoramento profissional, possibilitando que eu me tornasse útil à sociedade jaraguaense, que é o que eu sempre quis ser, nada mais do que isto. Entre estes, destaco os colegas promotores de justiça, os magistrados e magistradas, com quem trabalhei e trabalho, os ilustres advogados e advogadas,
os funcionários do Ministério Público, do Poder Judiciário, os grandes empresários que geram toda essa riqueza da nossa cidade, decantada no Brasil inteiro e fora dele, e, por derradeiro, aquele homem simples, aquela mulher simples, que sempre bateu a porta da 2ª Promotoria de Justiça e nunca deixou de ser atendido. Muito obrigado a todos. O Grupo Alegro, nesse momento, presta homenagem àqueles que são os homenageados da noite. Obrigado ao Grupo Alegro. Seguimos com as homenagens. Silvino Layer nasceu em 1942, é natural de Jaraguá do Sul, filho de José Layer e Maria Schwartz Layer. Residiu em Garibaldi e iniciou ainda na infância trabalhos com a sua família na agricultura. Em 1970, exerceu a arte da marcenaria, na arte móvel Layer. Por muitas vezes lhe foi solicitado que fabricasse ataúdes para atender aos sepultamentos que ocorriam na região. Foi então que surgiu o seu interesse em atuar com o serviço funerário profissional. Em 1978, inaugurou a sua primeira empresa no ramo funerário, São José, que hoje é a funerária Layer. Com o crescimento, a empresa foi expandindo e atendendo vários municípios da região, onde funciona até os dias atuais. Em 2001, o Plano Layer inaugurou sua filial no município de São Bento do Sul, posteriormente na cidade de Mafra e também todo o Vale do Itapucu e região do Planalto Norte Catarinense. Incansável e sempre na busca do que há de mais moderno, em 2012, inaugurou na cidade de Jaraguá do Sul o crematório catarinense, sendo o segundo existente em Santa Catarina. É casado com Gianette Spuldar Layer, com quem tem 5 filhos. Em sua vida social, sempre incentivou a cultura húngara, participando e colaborando com as comunidades típicas hungaresas no interior do município. O senhor Silvino tem o objetivo de levar conforto, tranquilidade e segurança às famílias no momento de comoção e dificuldade, como é o falecimento de um ente querido.
Convido o vereador Amarildo Sarti, juntamente com o Dr. Márcio André Zatar Cota, para fazer a entrega da placa e flores ao senhor Silvino Layer. Convido o senhor Silvino Layer para fazer uso da palavra. Obrigada. Boa noite a todos. Excelentíssima senhora Natália Lúcia Petri, digníssima presidente da Câmara de Vereadores. Excelentíssimo senhores vereadores, excelentíssimos senhor prefeito municipal, excelentíssimas autoridades aqui presentes, prezados homenageados, minha família, meus amigos, senhoras e senhores. Hoje é um dia de gala, para mim, em especial, a honrosa deferência na escolha do meu nome para receber o título de cidadão benemérito, orgulho-me, soberania. Não há palavras que traduzem a alegria e a satisfação que estou sentindo neste momento de imensa felicidade, no qual, junto com as distintas personalidades da nossa amada Jaraguá do Sul, é-me concedida esta honra comenda. É nesta hora de emoção indescritível que, primeiramente, quero agradecer ao nobre vereador Amarildo Sarti pela indicação do meu nome para obtenção deste diploma. Agradecimentos que estendo a todos os ilustres vereadores desta Casa de Lei que aprovaram este requerimento. Aqui nasci, aqui criei os meus filhos, orgulho-me de ser jaraguense. E agora, mais ainda, com esta diferença toda especial. Agradeço a minha esposa, Gianete, com quem sou casado há 49 anos, aos meus filhos, noras, genros, neto, bisneto, que sempre me deram força para que, com persistência, luta, honradez, retidão, honestidade e dignidade, alcançasse os 73 anos com muita disposição, pronto para trabalhar pelo engrandecimento de nossa pujante cidade e, quando necessário, ajudando os mais necessitados. De coração, expresso mais uma vez a minha gratidão por toda esta manifestação de apreço, que me trouxe um novo incentivo para prosseguir a missão que a mim foi destinada. Muito obrigado a todos. Décio da Silva nasceu em Jaraguá do Sul em 1956. Formado em Engenharia Mecânica e Administração de Empresas, começou na VEG quando tinha 12 anos, fazendo parte da primeira turma do Centro de Treinamento VEG. Começou sua carreira como assistente de controle de qualidade e logo em seguida como gerente de fabricação e de produção da VEG Acionamentos. Estagiou na Alemanha
e coordenou a transferência de tecnologia para a fabricação de contadores e relés até tornar-se diretor de produção. Dirigiu a filial comercial de São Paulo, onde pôde ter contato mais direto com clientes e participar de cursos de administração. Posteriormente, assumiu a área comercial da WEG Motores. Em 1989, substituiu o senhor Egon João da Silva como presidente executivo da companhia. O processo de sucessão dos fundadores começou a ser preparado 15 anos antes, quando ficou decidido que os fundadores iriam formar o Conselho de Administração e a diretoria seria ocupada por profissionais com vínculos familiares ou não. Durante os 18 anos de gestão do senhor Décio, a WEG intensificou seu processo de internacionalização e passou por uma fase de grande crescimento. Em janeiro de 2008, assumiu o cargo de presidente do Conselho de Administração do Grupo WEG. Foi também conselheiro de administração da Perdigão, DRF, Lockpe, Algar, Texis e Celesc. Atualmente, ocupa os cargos de presidente do Conselho de Administração da WPA, presidente do Conselho de Administração da WEG, presidente do Conselho de Administração da Oxford e membro do Conselho de Administração da Tigre. Convido a presidente da Câmara Municipal, Natália Lúcia Petri, juntamente com o excelentíssimo senhor Carlos Chiodini, para fazer a entrega da placa e flores ao senhor Décio da Silva. Convido o senhor Décio para fazer uso da palavra. Queria cumprimentar a presidente da Câmara de Vereadores de Jaraguá, a vereadora Natália Petri, em seu nome cumprimentar as demais autoridades do Poder Executivo, dos senhores vereadores, as autoridades do Judiciário, do Ministério Público, as autoridades militares, senhores vereadores, senhoras e senhores. Eu aprendi muito cedo com meu pai, meu saudoso pai, com a minha mãe, aqui presente, e da melhor forma, pelo exemplo, a importância da responsabilidade social. Mais tarde, um pouco, tive a honra e a oportunidade de participar de um projeto maravilhoso, integrado pelo meu pai, pelo seu Werner e pelo seu Geraldo, que é a WEG. Quem sabe eu fui lembrado por ser mais um das dezenas de líderes que os três fundadores desenvolveram, e com duas preocupações muito importantes. A primeira delas, quem sabe a coisa mais nobre que podemos fazer é dar oportunidade para as pessoas, gerar emprego, gerar oportunidade de desenvolvimento.
E a segunda, quem sabe, é aquela que é muito difícil ter uma ilha de prosperidade. Prosperidade e desenvolvimento, ele é só verdadeiro quando ele se espalha por toda a sociedade. Isso é um desenvolvimento equilibrado, um desenvolvimento sustentável. E eu, dentro das minhas limitações, procurei seguir isso da melhor maneira possível. Eu quero agradecer a Natália, presidente dessa casa, os demais vereadores. Me sinto muito honrado de receber essa distinção, essa honraria. Quero agradecer mais uma vez a minha família, meu saudoso pai, a minha mãe, minhas irmãs, a minha querida Denise e as minhas duas maravilhosas filhas que infelizmente não puderam estar aqui hoje, a Zaira e a Joana. Muito obrigado a todos vocês. Dr. Alfredo Guinter, formado em odontologia em 1968 pela Universidade Federal do Paraná. Cirurgião dentista mais antigo, pois exerce a profissão em nossa região por mais de 47 anos. Em 1980 foi fundador da Associação Brasileira de Odontologia Regional de Jaraguá do Sul, sendo eleito segundo presidente. É membro da diretoria do CPL, que agrega as associações médica, odontológica, engenharia e arquitetura e a Ordem dos Advogados. Exerceu o cargo de presidente e atualmente é o tesoureiro, cargo que exerce há quase 20 anos. Ocupa o cargo de diretor-presidente da Odonto Jaraguá. De 1993 a 1996, foi vice-prefeito e 4 vezes prefeito em exercício da nossa Jaraguá do Sul. Primeiro dentista em Jaraguá do Sul, vinculado à Secretaria Estadual da Saúde do Estado de Santa Catarina, no atendimento odontológico em postos de saúde durante o período de 1976 até 1993. A partir de 1997, exerceu a função de técnico analista em saúde pública, exercendo a função de coordenador e supervisor regional da saúde bucal no programa Estratégia da Família. Durante 10 meses, foi secretário municipal de saúde no governo do Dr. Moacir Bertoldi, período este que se licenciou de suas funções junto à rede estadual, permanecendo até o ano de 2009, quando se desligou do serviço público pela aposentadoria compulsória ao atingir os 70 anos de vida. Em 2010, foi agraciado pelo Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina em sessão solene na Assembleia Legislativa do Estado com o diploma de honra ao mérito odontológico catarinense pela contribuição benemérita à odontologia. Convido o vereador Eugênio Jurazek, juntamente com o senhor Leonel Prade Floriani, para a entrega da placa e flores ao Dr. Alfredo Guinter. Convido o Dr. Alfredo para fazer uso da palavra. Gostaria de cumprimentar
a nossa amiga, presidente da casa, a Natália, cumprimentar os demais que compõem a mesa principal, senhoras, senhores vereadores, meus ilustres companheiros homenageados da noite, senhoras e senhores, queridos familiares e amigos. Ao retornar a esta casa e ocupar mais uma vez esta tribuna, logo após receber um título de cidadão benemérito de minha querida Jaraguá do Sul, cuja trajetória da grandeza pelo trabalho, que tenho a felicidade de acompanhar desde os idos de 1939, há quase 80 anos, um pouco menos que o Springman, que tem 9 décadas, mas eu, Springman, tenho 5 juventudes acumuladas. É tudo o que o filho da terra possa desejar. Senhores vereadores, como mentores dessa prerrogativa, aceitem a minha alta estima e consideração. Fiz, faço e farei parte constantemente dos anais que as sucessivas gerações de homens empreendedores, pelo exemplo do trabalho e determinação, contemplaram e contemplam a nossa comunidade obreira. Nesta casa de lei, onde sábias decisões são tomadas, existe uma vocação histórica. Reserva-se com frequência espaços através de gestos de profunda consideração e reconhecimento, homenagem aos concidadãos nos mais diversos segmentos e que, de uma forma ou outra, contribuíram altaneiramente para o desenvolvimento e para o bem-estar de nossa cidade. São sessões solenes para enaltecer virtudes. A isto eu chamo, senhora presidente e senhores vereadores, de uma integração de conduta, bem ao contrário dos representantes do povo eleito pelo voto e que se isolam no poder. Convicto estou que a minha autoestima e dos demais agraciados desta noite, nesta noite memorável, e que são prestigiados pela presença de nossas companhias de familiares, dos meus amigos, estão imbuídos de muita modéstia. Estão de bem com a vida, porém estão conscientes que é impossível alcançar metas dignas de observação de forma isolada. Neste contexto, muito obrigado aos meus familiares. Devo mais da metade do que eu sou para com vocês. Ali estão os meus orgulhos, meus 4 netos, minhas noras, meus filhos e a minha querida esposa, que tem me acompanhado nessa jornada. Muito obrigado aos meus amigos que vieram me valorizar nesta noite. Muito obrigado aos parceiros, diretorias de instituições da qual pertenci ou ainda pertenço. Muito obrigado a grupos de pessoas que me incentivaram e aceitam como eu sou. Mas por que eu, honrado com este título, em meio a quase 170 mil jaraguenses? Acho que a resposta está no filosofar da minha existência comunitária. Enquadro-me assim na invocação de um conhecido provérbio que relembra, e é bom lembrar sempre: quem não vive para servir, não serve para viver.
E digo mais para vocês, que não me empolgue a subida, que a humildade viva em mim. Que eu suba sempre na vida, sem me esquecer de onde eu vim. Se eu acertei ou se eu errei. Fiz isto da minha maneira. Quando olho para trás, percebo que fiz muitas bobagens. Acertei bastante. Mas também errei bastante. Quando olho para diante, tenho a certeza que vou acertar e errar bastante também. No coração, todos nós temos muitas pedras preciosas, muitos momentos lindos para viver e muitos erros para cometer. É impossível acertar sempre, mas é necessário acreditar e prosseguir que sou uma pessoa do bem. Benemérito é alguém que merece e que praticou o bem. É digno de honras, aprovação pelas ações concluídas. Aceito essa deferência com aumento de responsabilidade social. Meu amigo vereador Eugênio Jaruzelski, não sei exatamente as razões e do porquê que você me indicou, mas eu penso que é válido e é muito apropriado dizer que é sempre na primeira impressão que fica uma amizade permanente. Aprendi com você essas condições. Só sei que essa deferência, se eu não mereço, você é que me julgou. Mas eu conheço o seu entusiasmo. Como homem público, a sua organização familiar, o seu exemplo de cidadão honrado, líder comunitário, empresário de sucesso. Acima de tudo, bom cristão. E digo mais, você possui um perfil de político exemplar, pois sei que pela sua índole, você não compactua, como também a maioria dos brasileiros, com a embromação do poder central de nossa nação. Ou você respira a indignação, como todos nós. Fica aqui registrada a minha gratidão por esse momento excepcional da minha existência, por esta oportunidade única. E repasso para vocês o meu abraço afetuoso. Muito obrigado. Convido para fazer uso da palavra o deputado estadual, Dr. Vicente Augusto Caro Preso. Presidente Natália, em seu nome quero convidar, com todo respeito, a mesa de honra, saudando também os senhores vereadores, senhor Harry, Schmelzer, as pessoas presentes e, em especial, aos homenageados. Começar pelo Dr. Alfredo. Dr. Alfredo é um colega da área médica, um batalhador pela odontologia, pelo Centro de Profissionais Liberais, homem digno, homem sério, homem que contribuiu politicamente e vem contribuindo com a sua postura correta e dando exemplo para todas as gerações. Muito obrigado. Décio me empolga um pouco, por causa de uma mulher que está ali, a dona Laura. Representa o legado da VEG. Representa a participação social dessa empresa, que extrapola todos os limites que se pode imaginar, gerando empregos, renda, desenvolvimento. E quando tu não soubesses, Décio, o que tu estavas fazendo aqui hoje, por que te homenagearam, é por isso, pelo visionário Egon, pelo Werner, pelo seu Geraldo, por tudo que a VEG representa e esse espírito jaraguaense que precisa o Brasil
desse espírito para sair dessa situação. Parabéns, Tércio. Um grande abraço ao meu amigo Silvino Laier, um empreendedor, uma pessoa que vem durante todo esse tempo contribuindo através do seu empreendedorismo, né, na sua área de atuação. Ao doutor Aristeu, um homem corretíssimo, uma pessoa que serve de exemplo para a sua área e que nos tem cedido sempre uns momentos de ponderação, momentos importantes da vida constitucional e institucional da nossa cidade. Parabéns, muito obrigado pela sua contribuição. O senhor mora também no meu coração. Ao Vitor Dames, pelo contraditório, pela sua imponência intelectual, pela sua contribuição com as instituições, muito obrigado. A nossa Jaraguá, a nossa região, o Brasil, tem muito orgulho de ter o senhor entre nós. Finalmente, o doutor Sprinkman. Doutor Sprinkman, quando eu vejo um médico homenageado hoje, eu tenho que parar para pensar. São médicos como o senhor que o Brasil está mais precisando. Médicos como o senhor e o doutor Biron. Porém, o Brasil não quer saber de médicos como o senhor e o doutor Biron. Nós precisamos muito de gente que resolva, que tenha resolutividade, que estenda a mão e que abrace o paciente. Esse é o maior legado senhor. E eu tenho muito orgulho de ser médico e tentar copiar um pouquinho daquilo que o senhor fez durante seus 90 anos aí. Muito obrigado. A todos os senhores homenageados, eu quero dizer o meu muito obrigado como representante de Santa Catarina, da Assembleia Legislativa, e parabenizar mais uma vez a Câmara por essa bela contribuição e respeito às pessoas que têm dado de tudo por um engrandecimento dessa cidade. Muito obrigado, boa noite, que Deus proteja todos nós. Convido o secretário do Desenvolvimento Econômico e Sustentável do Estado de Santa Catarina, Carlos Chiodini, para fazer uso da palavra. Gostaria de iniciar aqui saudando a vereadora Natália Lúcia Petri, presidente dessa casa, e também a doutora Anuska, que são as mulheres presentes aqui na mesa, em seus nomes, todas as mulheres presentes nesse evento aqui, que faz parte já da história de Jaraguá do Sul. Saudar o prefeito Dieter Jansen, o vice-prefeito Jaime Negerbon, seus nomes também, todos integrantes da administração pública municipal. Saudar os vereadores aqui presentes nesse ato, o vereador Jair Pedre, Arlindo Rincos, Eugênio Jurasek, João Fiamoncini, Pedro Garcia, Amarildo Sarti, José Osório de Ávila. Saudar o colega deputado Vicente Capreso, né, que bem explanou aqui o seu sentimento. E saudar especialmente, né, além de todas as outras autoridades extensivas que fazem aqui parte da mesa, saudar os nossos homenageados. Que não é necessário falar novamente a sua história, o seu legado e os motivos, os predicados que faz com que Jaraguá do Sul, por meio do Poder Legislativo, conceda essa homenagem justa, já qualificada aqui, e que cada um, né, com uma história, doutor Fernando, mais longa como a sua, né, ou talvez mais curta, contribuíram num conjunto de qualidades individuais que formaram essa sociedade tão pujante, que tanto nos orgulha, que nós falamos aí em todos os cantos do nosso estado, onde vamos, que é a cidade de Jaraguá do Sul. E essa cidade é assim, como foi dito aqui, pela presença de vocês. Por vocês que nasceram aqui, que são os beneméritos, ou os honorários que adotaram a nossa cidade para trazer o seu talento, e o seu trabalho que foi construído ao longo de décadas em diversas áreas de atuação. Então é nesse sentido, é no sentido até de colocar uma situação que eu levo comigo, aquilo que a vida me traz é o sentimento de gratidão. Entendo que seja talvez
um dos sentimentos mais importantes que o homem deve levar consigo. E nesse momento a cidade, né, de Jaraguá do Sul expressa a gratidão a vocês pelo trabalho prestado. Alguns aqui, nas falas, agradeceram o título, mas eu entendo que o viés é justamente o contrário, vereadora Natália. É nós que agradecemos a presença e o trabalho de vocês por Jaraguá do Sul, o doutor Alfredo, Décio, Silvino, né, o doutor Aristeu, o Vitor e o Fernando Sprigman, por Jaraguá do Sul e por todas as inúmeras vezes que vocês contribuíram e continuarão contribuindo para a nossa sociedade. Parabéns, merecido. Queremos ter mais pessoas ainda nesse perfil, né, para o futuro da nossa cidade, que Jaraguá do Sul continue por muito tempo sendo o que é. Convido Sua Excelência o Prefeito Municipal Vitor Jansen para fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Também quero cumprimentar a nossa presidente da casa, a vereadora Natália, em seu nome cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, o Vonk, nosso amigo da Polícia Militar, Leonel, nosso secretário regional, a doutora Anusca, do Fórum da Comarca de Jaraguá do Sul, deputado Carlos Chudinho, hoje secretário de Estado, também nosso vice-prefeito e amigo Jaime Negribon, nosso parceiro na administração, doutor Márcio Cota, também membro da nossa comunidade, doutor Vicente Caro Preso, nosso deputado estadual, nosso parceiro também nas lutas pela nossa região, pela nossa cidade. Harry Schmelzer, representando aqui os empresários, né, também, o doutor Paulo Matos, que está aqui também, presidente da Associação Comercial, todos os demais presidentes. Enfim, uma noite de alegria, nós temos que agradecer, né, e parabenizar a todos os homenageados aqui desta noite. Acho que todos nos seus depoimentos nos emocionaram, passando um pouco da sua vida aqui no nosso município, né, Vicente? Todos com uma história bonita aqui na nossa cidade, uma história de envolvimento, né, como cidadão, saindo do seu conforto, do seu dia a dia para se envolver com essa comunidade. E é por isso que essa cidade é tão gigante quanto a gente fala, né? Por isso que ela é tão especial. É uma cidade que nos dá orgulho a cada dia, mensalmente, se não semanalmente, nós ganhamos títulos nessa cidade, por ela ser especial. E ela é especial porque as pessoas que moram aqui são especiais, tanto pelo tamanho da sua dedicação à nossa comunidade. Então, como prefeito, é mais fácil nós trabalharmos numa cidade onde a comunidade se envolve, né? Nós estamos aqui antes falando de um projeto da educação, que a Associação Comercial nos ajuda, Vicente. Podíamos ficar falando aqui, né, alguns minutos de todos os projetos que a comunidade abraça, para atingir principalmente o mais necessitado, como muitos aqui usaram da sua palavra, né? A gente, todo mundo busca atingir de uma maneira aos que mais precisam. E essa cidade é especial por isso, cada um aqui com a sua participação, né? Rapidamente, o doutor Lenz, que a gente conhece há muito tempo, realmente é isso que foi falado. Imagina, é uma fila lá para falar com o doutor Lenz, né? A gente escuta muito lá, pegar uma opinião lá do doutor Lenz, Vitor Denis, que sempre se preocupou muito com o empreendedorismo da cidade, nosso gestor da nossa incubadora, né? Seu Spillman, né? Com esse carinho todo que a cidade tem pelo senhor, né? Hoje completando 90 anos, é uma alegria para nós poder tê-lo aqui conosco hoje, nessa homenagem, o seu Silvino Layer, que também é um empresário, né, de sucesso, gerando emprego, confortando as famílias nos momentos, às vezes, mais delicados. O Décio, né, que a empresa VEG nos deu um grande orgulho também esse ano, né, sendo aí homenageada como a melhor empresa, né, então, do Brasil, né, a revista Exame. Quando eu recebi a revista em casa, foi um orgulho, né, ver que nós temos nessa cidade, essa potência. Eu que fui
trabalhei na VEG, comecei meus 14 anos, fui contínuo, fui maloteiro, e na VEG fiz a minha carreira por alguns anos lá. Para mim é um orgulho poder contar um pouquinho a minha história, que também aprendi muito na VEG. O doutor Alfredo Guinter, né, essa pessoa especial, vice-prefeito, prefeito por algumas gestões também, períodos, e sempre com o seu consultório aberto também para atender as pessoas e aconselhar, enfim. Então é uma alegria, é uma noite especial, né? Nós que temos daqui a pouco também convidar todos para que estejam conosco na abertura da nossa festa anual, 27ª Schützenfest, então que todos possamos nos dirigir ao parque de eventos também para também nos divertirmos, né? E, enfim, é uma noite de alegria, uma noite de confraternização. Parabéns a vocês e muito obrigado por ajudarem a fazer essa cidade tão especial. Obrigado e boa noite. Gostaria de registrar a presença das seguintes autoridades: Dr. Paulo Matos, presidente da SIGES, Dr. Alexandre Schmidt dos Santos, Ministério Público, Dr. Belmiro Remes Júnior, Ministério Público, Sr. Dietrich Hufnisler, da Duas Obras Industrial, secretário de Obras Liberaldo Colli, Romeu Piazeira Júnior, presidente da OAB, Dr. Ezequiel Schlemper, juiz de Direito da Comarca de Jaraguá do Sul, vereador Evaldo Junques, presidente da Câmara de Vereadores de Guaramirim, e as demais autoridades que prestigiam esta solenidade. Nós agradecemos a presença de todos e convidamos a todos para, nesse momento, ouvirmos com o Grupo Alegro o hino de Jaraguá do Sul. Passo a palavra à excelentíssima presidente da Câmara Municipal de Jaraguá do Sul, vereadora Natália Lúcia Petri. A vida nos tem ensinado que o mérito não vem por acaso. As pessoas podem receber um dom superior, mas em todos os casos as vitórias são frutos de muita persistência, empenho pessoal, planejamento de ações diárias firmes e bem coordenadas, seguidas de pequenas, mas contínuas conquistas, até a obtenção de um objetivo maior. Homens que se comprometeram em conscientizar os cidadãos brasileiros sobre o papel de cada um na sociedade, transformando o meio em que se vive, através de escolhas certas e da mobilização em torno de objetivos comuns. São pessoas como vocês que a nossa cidade precisa. Pessoas que, pelo exemplo e pela prática, constroem uma jornada digna a ser seguida por todos os seres humanos. Parabéns pelo bom exemplo. Agradecemos pela oportunidade de homenageá-los.
Muito obrigada. Estando cumpridos todos os atos e formalidades desta sessão solene, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão que concede título de cidadão honorário e benemérito em Jaraguá do Sul no ano de 2015. Boa noite a todos, mais uma vez obrigada pela presença e que Deus continue sempre nos abençoando.